Salve, salve galera, eu sou o Professor Max. Bem-vindos ao mundo da Química. Vídeo de hoje, reações redox, envolvendo oxidação e redução, envolvendo NOx, que nós vimos na aula anterior. Muito bem, o que é uma reação redox? É aquela reação que ocorre com a variação do NOx dos participantes da reação, como essa reação aqui do ferro com ácido clorídrico formando o sal, cloreto de ferro e o gás hidrogênio. Para a gente saber se a reação é redox ou não é, você tem que determinar o NOx de todos os participantes da reação. Por isso a gente vai usar a aula anterior. Então olha só, o ferro, substância simples, NOx igual a 0. No HCl, o hidrogênio é NOx fixo, lembra? Muito bem, mais 1 para o hidrogênio. E o cloro é 7A à direita, então o cloro é menos 1. Você poderia matar o cloro também pelo seguinte, se o H é mais 1, o cloro tem que ser menos 1 para zerar, beleza? Note que o 2 na frente do HCl não interessa na hora de fazer cálculo de NOx, tá bom? Muito bem. FeCl2 agora, quem que a gente sabe ali? Ferro a gente fixou na aula anterior? Então tem que ter alguém ali que eu conheço. Olha lá o cloro, 7A à direita. A gente sabe que 7A à direita é menos 1. O ferro que não é fixo, eu vou falar que é X. Aí a gente faz aquela continha. O menos 1 do cloro vezes 2 cloros dá menos 2. O X do ferro vezes 1 ferro dá X. Como não existe uma carga anotada na direita do composto lá FeCl2, quer dizer que a carga dele é 0. Então aquela soma tem que dar 0. Então x menos 2 igual a 0. X igual a mais 2, esse é o valor do ferro. Tá bom? H2, substância simples. Qual é o NOx? Perfeito. 0. Substância simples, NOx igual a 0. Tranquilidade? Numa reação como essa, está havendo variação de NOx. Certinho? Olha lá, ó. O ferro vai de 0 para mais 2 e o hidrogênio de mais 1 para 0. Tem dois processos ocorrendo simultaneamente aí. Tá legal? Que processos são esses? Oxidação e redução. Alguém está oxidando, alguém está reduzindo e isso tem que ocorrer ao mesmo tempo. Certinho? Se tem uma oxidação, tem uma redução acontecendo. Fundamentalmente, o que é a oxidação? É a perda de elétrons. Mas na reação química é mais fácil você analisar como sendo o aumento do NOx. Uma espécie que teve o seu NOx aumentado sofreu oxidação porque perdeu elétron. A redução, fundamentalmente, é o ganho de elétrons. Quem ganha elétrons sofre redução. Por quê? Porque sofre redução do seu NOx. O valor do NOx vai cair do começo para o final da reação. Vai haver uma diminuição do NOx, certo? Então, oxidação, perda de elétrons, aumento de NOx. Redução, ganho de elétrons, redução, diminuição do NOx. Vamos voltar para a reação. O ferro foi de 0 para mais 2. Aumentou o NOx. Isso indica que ele sofreu oxidação. Ele perdeu elétrons, ele perdeu 2 elétrons. Ele era 0, perdeu 2 elétrons negativos, ficou mais 2. Certinho? O HCl ali, ó, o hidrogênio, foi de mais 1 para 0. De mais 1 para 0, diminuiu o NOx, reduziu o NOx. Então aqui houve uma redução. O hidrogênio está ganhando elétrons. Tá legal? Vamos entender melhor o que aconteceu aqui nesses processos de oxidação e redução. Lembrando que oxidação é perda de elétron e redução é ganho, o que está acontecendo é o seguinte, ó. Você tem o ferro reagindo com HCl. 2 moléculas de HCl já estava marcado na equação. Essa reação está acontecendo em meio aquoso. Então o HCl não vai estar assim juntinho. Vai ter o processo de ionização desse HCl. E o Cl vai ser Cl-. Por quê? Porque ele trouxe o elétron que era do hidrogênio. Cloro é mais eletronegativo, lembra da aula anterior, né? Então tá lá, o elétron branquinho, que era do hidrogênio, agora está com cloro. Então o cloro é menos 1. E o hidrogênio que viu o seu elétron embora?
O hidrogênio agora que perdeu um elétron tem carga mais 1, certinho? Então, ali houve o processo de ionização. Tranquilo? Muito bem. O que ocorre agora? Se você lembrar da fila de eletronegatividade da aula anterior, tá aqui para você, ó, você vai ver que o hidrogênio é mais eletronegativo do que a maior parte dos metais. Isso significa que o hidrogênio vai puxar o elétron do ferro. Então aqui, ó, o elétron do ferro vai para o hidrogênio. Mas aí o hidrogênio era H+, pegou uma carga negativa. Então, acabou a carga positiva dele. O outro elétron do ferro, a mesma coisa. Vai lá para o outro hidrogênio, porque o hidrogênio é mais eletronegativo. O hidrogênio H+, recebendo um elétron, some a carga positiva. E o ferro vai ficar com duas cargas positivas. Por quê? Os dois elétrons dele foram transferidos para os hidrogênios, certinho? Então, olha só. O ferro sofreu o processo de oxidação. Ele perdeu elétrons. E o hidrogênio sofreu o processo de redução. Ganhou elétrons. Tranquilidade? Esses hidrogênios aqui, ó, vão se unir, porque hidrogênio com elétron só não é estável, eles vão se unir e formar o H2, o gás hidrogênio. As cargas opostas ali vão atrair aquelas espécies, e o ferro 2+, junto com os dois Cl-, forma o FeCl2, a substância iônica, o sal que se formou ali na equação. Tranquilidade? Belezinha? Muito bem, então para essa reação acontecer, houve a ação do ferro e do hidrogênio aí. Então a gente pode falar dos agentes da oxirredução, tá certo? Então, ó, nós temos alguém que sofre oxidação, alguém que sofre redução. Vamos entender esse negócio aqui, ó. De novo, o ferro transferiu os seus elétrons para o hidrogênio, os hidrogênios recebendo esses elétrons, sumiu a carga deles. O ferro, que perde elétrons, sofre oxidação. O hidrogênio que ganha, sofre redução. Agora entenda uma coisa. O ferro, que sofre a oxidação, está agindo para reduzir os hidrogênios. Então, o ferro, que sofre oxidação, é o agente redutor. Quem sofre a oxidação está agindo para reduzir o outro. O ferro perdeu os elétrons, mas para isso ele fez o hidrogênio reduzir. Certinho? Veja do ponto de vista do hidrogênio agora. O hidrogênio está recebendo elétrons, sofrendo redução. Mas para isso, ele age para oxidar o ferro. Então, o hidrogênio que está sofrendo a redução é o agente causador da oxidação. Então, a espécie que sofre redução é o agente oxidante. Certinho? Então, é o contrário e não é frescura da química. Você viu que tem sentido. Quem está se oxidando está forçando o outro a reduzir. Então, se eu me oxido, eu sou o agente redutor, o agente causador da redução. Muito bem, então, nós teríamos lá o agente oxidante, é aquele que tem a espécie que sofreu a redução. Vamos definir aqui então, ó. Agente redutor, espécie que contém o elemento que sofreu oxidação. Agente oxidante, espécie que contém o elemento que sofreu redução. Tá? É o contrário, né? Então, quem que é o agente oxidante? Espécie que sofreu redução. Agente redutor, espécie que contém aquele elemento que sofreu oxidação. Beleza? Vamos voltar lá para a nossa equação. Veja que o ferro sofre oxidação. Se ele sofre a oxidação, ele está forçando alguém a reduzir. Então, o ferro é agente redutor. O hidrogênio é quem sofre a redução. Então, é agente oxidante, mas não é o H, é o HCl. O agente oxidante é a espécie que contém aquele elemento que sofreu a redução, certinho? Então tem que tomar cuidado. Quando ele pergunta para você, quem é o elemento que sofre redução? O elemento que sofre redução é o H+. Mas quem é o agente oxidante? É o HCl, que é a espécie onde o H+ está contido, tá bom? Agente redutor, espécie que contém o elemento que sofreu oxidação. Quem que foi que sofreu oxidação foi o ferro 0. Quem que é a espécie onde ele está contida? É ele mesmo, é o ferro, certinho? Agentes estão sempre nos reagentes, certinho?
Eu não poderia falar que é o FeCl2, por exemplo. Não. É sempre quem está no reagente. Tá bom? Beleza? Muito bem. Vamos ao nosso videocício. Pause o vídeo e resolve sozinho na apostila. Se você não tiver, tem o download aqui no botãozinho do lado. Combinado? E agora, a resolução. De volta com você, vamos resolver o videocício dado para nós, que é esse aqui, ó. Ele fala da reação do peróxido de hidrogênio como oxidante ou redutor. Então, ou sofrendo redução ou sofrendo oxidação. Por exemplo, no meio ácido, íons de cromato reduzidos a íons cromo pelo peróxido de hidrogênio por essa equação representada aqui para nós. O que ele vai falar para a gente? Ele quer a variação do NOx dos íons cromo do Cr2O7 para cromo 3+, e de quem que é o outro que ele pede? Do oxigênio, do peróxido de hidrogênio para o O2. E depois ele quer saber quem é o oxidante redutor. Beleza? Tranquilidade? Para isso, vamos então para a nossa tela cheia. Te vejo daqui a pouco. Bom, para a gente saber quanto é a variação do NOx, a gente tem que saber quanto que é o NOx do cromo aqui no início e quanto que é o NOx do cromo aqui no final. E a mesma coisa do oxigênio do peróxido para o O2. Certinho? Então, vamos determinar o NOx deles aqui, ó. Então, a gente tem o oxigênio como valor fixo, menos 2. Tá aqui. O cromo eu não sei, vou falar que é x. Então, a gente vai ter x vezes 2, 2x. Menos 2 vezes 7, menos 14. Tem carga escrita? Tem. Então, essa soma aqui, ó, tem que dar menos 2. Ok? Então, vou fazer aqui em cima, ó. 2x menos 14 igual a menos 2. Então, 2x é igual a menos 2 mais 14. Então, 2x é igual a mais 12. Então, a gente vai ter que x é igual a mais 6, beleza? Pode ir direto, né? Então, x é mais 6 aqui. Então, vou apagar ele aqui e vamos colocar lá mais 6 é o valor inicial do cromo. E o cromo lá no final? Ó, ele está sozinho e tem uma carga marcada. Então, essa carga é dele. Então, a carga dele aqui, ó, é mais 3, 3+. Certinho? Então, para o cromo, olha só, ele vai aqui, ó, de mais 6 para mais 3. De mais 6 para mais 3, quanto é a variação? Então, ó, a variação é de 3. Olha lá, variou de mais 6 para mais 3, então a variação do NOx é 3. Agora ele quer do oxigênio também. Eu acho que você lembra que no peróxido, o oxigênio é uma exceção. Então, ele vale menos 1, ok? De menos 1, ele está indo aqui para O2, substância simples, ou seja, 0. Logo, a gente está saindo aqui de menos 1 para 0. Quanto é a variação? A variação do NOx é igual a 1, ok? Agora ele pede para a gente o agente oxidante e o agente redutor. Você se lembra que eu te expliquei durante a aula que agente oxidante é a espécie que contém o elemento que sofreu a redução. E o agente redutor, a espécie que contém o elemento que sofreu oxidação. O cromo foi de mais 6 para mais 3. Houve uma diminuição do NOx. Portanto, aqui no cromo houve redução. E o oxigênio saiu de menos 1 para 0. De menos 1 para 0 aumentou o valor. Aumento de NOx é oxidação. Então a gente pode dizer que se o cromo sofreu redução, esta espécie aqui, portanto, será o agente oxidante. Então, o Cr2O7 2- é o agente oxidante. Agente redutor, espécie que contém o elemento que sofreu a oxidação. Quem sofreu a oxidação foi o oxigênio, que está contido no H2O2. Portanto, H2O2 aqui é o agente redutor.
Legal? E assim a gente mata esse exercício. Beleza então, galera? Respondido o exercício, espero que você tenha gostado porque nós chegamos ao fim dessa aula. Que ela tenha sido boa para você e que você possa compartilhar com seus amigos nosso projeto. Para você um abraço, cuidado na rua e que Deus abençoe nossas vidas sempre.